Boa noite, meus irmãos. Como estão todos? Tudo bem? Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Lar Espírita Amor e Luz e dizer verdadeiramente que é um prazer estar aí conversando essa noite sobre esse tema tão maravilhoso que é Bezerra de Menezes. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Igor. Eu sou espírita há exatos 30 anos, feitos este ano, e sou, não gosto de dizer palestrante, mas expositor há aproximadamente uns 15 anos da doutrina espírita. O meu centro espírita original ele está sendo de Guarulhos, Centro Espírita de Estudo e Meditação, embora com essa questão da pandemia eu tenha me mudado já para Santa Catarina, então eu estou residindo em Santa Catarina e aqui eu ainda não tive a possibilidade de fazer nenhuma palestra ainda em Santa Catarina. Bom, meus irmãos, essa é a minha breve história. Eu queria inicialmente convidar todos a fazerem uma prece. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos. Vamos nesse momento relaxar, imaginar aquela imagem de Jesus, aquela que nos dá mais conforto. E neste momento, ó Pai, nós vamos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, agradecer pelos nossos amigos e até mesmo pelos nossos inimigos. Agradecer por todas aquelas coisas boas que acontecem na nossa vida e também, ó Pai, pelos desafios. Que possamos, através dos estudos dessa noite, nos tornar pessoas melhores, compreender as nossas dificuldades, que possamos encontrar aquela palavra de conforto, de alento, que nos ajude a atravessar alguma dificuldade. Que possamos encontrar também alguma palavra que ajude na consolidação, na mantença da fé. E em especial também nessa noite, nós abrimos também o nosso lar a esses irmãos da espiritualidade que aguardam apenas um convite para adentrar, energizar cada um dos cômodos e fazer com que esse ambiente seja fraterno, um ambiente que resplandeça amor e que possa, assim, dentro desse ambiente, serem colhidos vários frutos que serão necessários nessa nossa caminhada evolutiva. Enfim, Pai, com essa atmosfera, pedimos licença e abrimos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Bom, meus irmãos, deixa eu botar aqui para baixo. Deixa eu dar boa noite para Rosália, para Beatriz, para Vanessa, Marlúcia, para Eliana, Ivanei. E dizer mais uma vez que é uma imensa satisfação estar aqui. E vocês sabem que eu não gosto de falar para as paredes, então eu preciso aí que as pessoas que estão escutando que digam um número aí, até aproximadamente 150. Tá? Até 175. Pronto. Vamos lá que eu preciso de um número. Se não tiver o número, não vai sair exposição espírita essa noite. Eu preciso de um número. Boa noite, Miriam. Você que está chegando, me diga o número, por favor. 53. Olha, vamos lá. 53. Então, o número sorteado dessa noite é do livro Vida Feliz. Esse é um livro sensacional que eu ganhei de Dia dos Pais. É um livro escrito psicografado por Divaldo, de Joana de Ângeles, e que tem lições assim sensacionais. E aqui tem sido um apoio muito forte para mim, para minha mulher, nesses últimos dias, porque o Divaldo ensina, a Joana de Ângeles, por meio do Divaldo, eles ensinam uma coisa muito bonita, que é ler uma palavra desse livro e mentalizar na nossa cabeça durante o dia. Olha que coisa interessante. E aí, no momento que você vai conversando com isso que está escrito no livro durante o dia, a proposta do Divaldo e da Joana de Ângeles é justamente que a gente troque aquelas ideias ruins que existem na nossa cabeça, que passam na mente de todos, sem exceção,
e que troque por ideias boas, por energias boas. E isso seria, em âmbito espiritual, um dos remédios para combater o estresse, a depressão, né? Bom, então, ganhou o primeiro número, que é o 53, a nossa loteria espírita da noite. Então, o que diz o número 53? Olha só. Veja se não é por acaso, né? Ó, 53. Os maus pensamentos intoxicam a alma. Exatamente aquilo que eu estava acabando de falar. Veja como nada é por acaso, né, Sinomar? É a coisa sensacional. Estamos falando de pensamentos, olha o que diz aqui. Os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Meus irmãos, olha como isso é importante. No momento em que nós fazemos a prece aqui, tá? Mesmo que seja virtual, se você fizer na sua casa e essa prece for do coração, for uma prece capaz de mudar o seu campo vibratório, possa ter certeza absoluta que a espiritualidade vai se fazer presente no seu lar. A espiritualidade vai alterar o campo, todo esse campo de energia vibratória do seu lar. Eles vão visitar o seu lar e vão inclusive ajudar aqueles irmãos encarnados e desencarnados que lá estão. Tá? Mas de nada adianta, olha o que diz aqui. Ó, mantenha a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirão o bem-estar íntimo e a alegria de viver. De nada adianta nós realizarmos a prece e minutos depois mudarmos o nosso campo vibratório, por exemplo, com uma briga, tá? Com uma discussão, com falar mal de alguém. Porque neste momento que nós estamos brigando, nós estamos fazendo uma fofoca, falando mal de alguém, neste momento nós mudamos o nosso campo vibratório. E quando nós mudamos esse campo vibratório, automaticamente nós atraímos, não só a nossa energia fica ruim, mas nós acabamos atraindo aqueles irmãos que acabam se aproximando em razão dessa alternância de campo vibratório. Então, prosseguindo, o que pensares com a insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Então, vejam, isso não é só espírita, isso é algo, né, Lourdes Rocha e Glória Muniz, isso é algo que nós temos que botar na nossa cabeça. Aquilo que nós queremos, nós vamos conseguir mais cedo ou mais tarde, se for para o nosso bem. Então nós temos que pensar para concretizar. O pensamento é o primeiro passo para a busca de um sonho, dessa materialização de um sonho. Prosseguindo com Joana de Ângeles. Os fatos se corporificam. Olha, os fatos se corporificam. Eu vou dizer mais. Não só os fatos, mas os pensamentos acabam se materializando de início no campo mental, inicialmente é na mente, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Tá? Então vejam, essa lição ela é fundamental, tá? Com uma complementação da nossa prece. Porque nós somos aquilo que nós pensamos. E é muito difícil pensar sempre coisas boas. É muito difícil. Né? Eu costumo, quando faço as palestras presenciais, quando eu faço qualquer exposição falando em pensamentos, eu dizer, tentem passar um único dia sem falar mal de alguém. Tentem. Veja, a gente infelizmente não consegue. E por que nós não conseguimos? Porque nós temos essa tendência a buscar essas energias negativas. E aí por isso que a gente vai lá na casa espírita, toma aquele passe e sai tranquilo, né, com sono, sossegado. Mas nós temos que ter em mente que para poder manter essa tranquilidade durante o dia todo, né, Fátima, não é, Regina? Nós temos que pensar sempre positivo. E quando as trevas, essa energia negativa se aproximar da gente, o remédio imediato é a prece. A prece vai ajudar a equilibrar o campo vibratório e vai ajudar nós a também até mesmo ajudar aqueles irmãos que estão aí necessitando, que acabam chegando próximo da gente. Bom, meus irmãos, minha conversa dessa noite, ela não pode ser mais linda, mais maravilhosa. Quando eu recebi esse convite da Dona Maria, isso foi mais do que um convite, isso foi
mais do que um desafio, foi um deleite, foi algo maravilhoso. Imediatamente eu tratei de adquirir esse livro, que é uma das biografias de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, de Francisco Acquaroni, tá? É sensacional. A vida dele é algo maravilhoso. Desculpa. E infelizmente em doutrina espírita, em centros espíritas, muitas vezes acabamos nos pautando por vários temas e Bezerra ele vem, mas ele não vem de uma forma muito frequente. Ele acaba vindo basicamente nesse mês de agosto, é uma palestra na Casa Espírita e olhe lá, né? Mas deveríamos até dar mais atenção, porque a vida de Bezerra se confunde com o surgimento, com o nascimento do Espiritismo no Brasil. Tá? Bom, então nós vamos começar e eu peço desculpas aqui se esquecer algum detalhe. Na verdade não é nem esquecimento, é porque eu estou fazendo um resumo de um resumo de um resumo, porque a vida dele é uma vida muito de muitas ações, muitos feitos imensos, de grande importância. Então o meu objetivo aqui não é relatar em detalhes, porque não teríamos nem tempo para isso. Tá? Aqui seria fazer um comentário sobre as coisas que eu humildemente entendo que seria mais importante. Bom, vamos começar. Então o nome de Bezerra é Adolfo Bezerra de Menezes. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831. Por isso é que a gente tanto fala de Bezerra no mês de agosto, porque ele nasceu no mês de agosto. Ele nasceu em Riacho de Sangue, Ceará, terra do cabra bom. Então, lá, como é que era a família de Bezerra? Bezerra é filho de Coronel Antônio e de Fabiana. Por que coronel? Porque no Ceará, aquelas pessoas que são grandes detentores de terra, eles acabam sendo chamados de coronel. E realmente Bezerra nasceu em berço esplêndido, muito rico, tá? Mas a situação não se permaneceu assim durante muito tempo. O que aconteceu? O pai de Bezerra, ele perdeu tudo. Aí eu pergunto, Miriam, se ele nasceu rico, com a prova da riqueza, e ele perde tudo, o pai de Bezerra, então ele fracassou na prova da riqueza? O que vocês acham? Sim ou não? Hein, Glória? Hein, Fátima? Hein, Beatriz? Talvez a primeira impressão seja, olha, ele fracassou porque ele botou fora o dinheiro. Então a primeira coisa que a gente pensa, deve ter comprado carros na época, carruagens, né? Deve ter feito aviões, deve ter feito viagens, né? De avião não, né? Mas viagens de barco, deve ter gasto com grandes festas, mas não. Pai de Bezerra, Coronel Antônio, ele gastou todo o dinheiro ajudando amigos, familiares e pessoas que batiam à sua porta. Isso é muito importante. Nós analisarmos o berço de Bezerra para poder compreender a falange espiritual. Como, Edileuza, a espiritualidade ela programa um nascimento e faz com que nós nasçamos em uma família exata. Todos nós estamos no lugar em que nós deveremos estar, na família em que nós deveremos estar. E Bezerra não é diferente. Bezerra nasceu em berço esplêndido e o pai foi à falência de tanto que ajudou os outros. Mas e aí? Então ele passou o Coronel Antônio e a Dona Fabiana passaram dificuldades? Não. Olhem que coisa maravilhosa. Vejam, nessa história nós vamos presenciar a espiritualidade atuando de forma direta. Quando o Coronel Antônio chegou à falência, o Coronel Antônio procurou todos os seus credores e disse assim: o que eu tenho é de vocês, então eu vou entregar a fazenda com tudo o que tem em cima. Todos os meus bens eu vou entregar. Os credores de Bezerra, do Coronel Antônio, disseram para ele: o senhor irá ficar de posse de todos os seus bens
até os últimos dias de sua existência. Porque o Senhor foi bom, o Senhor ajudou todos. E em razão disso, não seria justo que neste momento nós lhe tirássemos os bens. Olha que coisa maravilhosa, né, Helene? Então, os credores do Coronel Antônio reconheceram que ele, sim, passou pela prova de riqueza, sim, e foi muito bem sucedido, porque o dinheiro, isso a doutrina espírita deixa claro, o dinheiro não é algo errado, o dinheiro é uma prova. Assim como a beleza, por exemplo, é uma prova. Nós temos que saber utilizar esta prova e vencer. Vencer na prova da riqueza é ajudar o próximo. Não quer dizer que eu tenho, olha, para ajudar o próximo eu tenho que ficar pobre. Não quer dizer isso. Embora isso tenha acontecido com o Coronel Antônio. Não quer dizer isso. Vencer na prova de riqueza quer dizer utilizar a riqueza para ajudar o próximo. Usar os bens materiais para ajudar o próximo. Então, nesse berço surgiu Bezerra de Menezes. Bom, mas e aí? O Coronel Antônio, falido, tinha um problema. Seu filho precisava estudar medicina. Tinha esse sonho de estudar medicina. E o Coronel Antônio não tinha dinheiro porque estava falido. O que ele fez? Não só ele, mas como todas as pessoas que estavam no entorno, amigos, familiares, conhecidos, em razão da grande bondade da família, os vizinhos, todos juntaram recursos e emprestaram e deram para que Bezerra pudesse estudar no Rio de Janeiro. Mas não pensem que foi uma fortuna, não, Nina. Não foi nada disso. O que deram para Bezerra foi o mínimo do mínimo. O necessário para que ele se instalasse no Rio de Janeiro. E lá ele teria que arrumar um emprego para poder sobreviver. Então, Bezerra, chegando no Rio de Janeiro, ele passou a ter, lógico, uma vida muito humilde em razão de parcos recursos. Mas interessante, Bezerra, ele se instalou em um quarto de uma casa, ele alugou um quarto, né? Muito humilde. Não pense que esses Airbnb moderno da vida aí não, viu? É um quarto muito humilde. E, Edmar, Bezerra, ele recusou a república. Por que ele recusou morar em república? Recusou morar em república porque naquela época a república era marcada pelas euforias da juventude, pela utilização de substâncias, ainda mais na faculdade de medicina, não adequadas, inúmeras festas. Então tinha uma vida que Bezerra entendia não adequada para a sua maneira de ser. Então percebam, eu estou aqui traçando um perfil psicológico de Bezerra desde quando nasceu até o final da sua vida. Nós vamos acompanhar esse perfil. Então, neste momento, nós temos um Bezerra, pessoa bastante humilde, vivendo no Rio de Janeiro, que preferiu morar sozinho em um quarto a ter que morar numa república. Para se sustentar, Edmar, Bezerra virou professor. E ele procurava dar aula de tudo aquilo que as pessoas que procurassem, sem escolha. A única coisa que ele não gostava mesmo era a matemática. Mas como tinha sido um bom aluno e sempre esforçado, ele dava aula de tudo o que fosse. Nesta época, como é que era Bezerra? Bezerra já era espírita? Não, Bezerra não era espírita. Bezerra, ele foi criado em uma família católica e por várias vezes ele foi confrontado, Lourdes, pelo ateísmo. Em razão de raciocinar muito, pensar muito, muitas vezes levava ele a duvidar da existência de Deus. Então Bezerra de Menezes, durante muito tempo, teve esse conflito entre o catolicismo e o ateísmo, até que passou a ter contato com o kardecismo, ainda na faculdade. Aí começou aquele contato muito leve com o kardecismo. Bom, mas como eu disse,
que a espiritualidade está presente na vida de Bezerra durante todo o momento, assim como está presente na vida de todos nós, tá? Não é só de Bezerra, está presente na vida de todos nós, todo momento, todos os dias. Aqui não poderia ser diferente. Bezerra, homem bom, batalhador, enfrentou inúmeras dificuldades financeiras, mas inúmeras dificuldades financeiras, até que chegou um momento que estava beirando ao caos. No momento em que ele precisava de 500 mil réis para pagar o aluguel que estava a ponto de ser despejado, ele precisava comprar um par de botinas que não tinha sapatos Maria Aparecida e precisava também pagar uma taxa de matrícula, porque senão não iria continuar a sua faculdade de medicina. E Bezerra não tinha mais de onde tirar dinheiro. O que aconteceu? Bateu, agora é o momento da gente se arrepiar, bateu em sua porta um rapaz pedindo aulas de matemática. Esse rapaz foi lá e tratou as aulas, e no primeiro momento Bezerra disse: mas matemática? Eu gosto de todas as disciplinas, perdão, menos matemática. Matemática para mim é algo muito difícil, eu não gosto de matemática. Mas Bezerra no primeiro momento recusou e o aluno insistiu e disse assim: mas eu pago adiantado. Quanto? 500 mil réis. Exatamente aquilo que Bezerra precisava para comprar a sua botina, para não ser despejado de onde morava e para poder pagar a sua matrícula na faculdade para continuar estudando. Exatamente aquilo. E aí Bezerra para e pensa: não é possível. Isso é algo que realmente caiu do céu. Isso é algo divino. Eu vou aceitar e eu vou dar um jeito de aprender a matemática que esse menino precisa e vou dar as aulas. E o menino foi lá e pagou adiantado para ele, da sua gorda mesada, as aulas de matemática. E o menino foi embora. Bezerra, Miriam, não sabia, não dominava aquela matéria, mas ele foi para a biblioteca estudar. A mesma biblioteca que ele utilizava para estudar para todas as suas cadeiras de medicina, porque Bezerra não teve dinheiro para comprar um livro durante a faculdade toda. E mesmo os seus amigos tendo possibilidade de emprestar os livros para ele, ele nunca pediu emprestado, com receio de uma certa forma ou de outra, Nilza, atrapalhar os estudos desses amigos. Então Bezerra sempre ia para a biblioteca para estudar. E ele foi para a biblioteca e foi estudar a matemática. Ele estudou a matemática até se sentir pronto. Quando ele estava pronto para receber o aluno, o que aconteceu? Hein, Nilza? O aluno nunca apareceu. Nunca. Há quem duvide até mesmo que esse aluno existiu. Se não foi a espiritualidade de que de uma forma ou de outra não alcançou esse dinheiro para ele. Porque esse aluno nunca apareceu. É de arrepiar, né? Bom, mas em 1856, aí Bezerra tornou-se médico. Aí sim, né? Aí a situação muda, porque o médico tem aquela condição financeira boa, né? É assim, né? Aí Bezerra ficou rico? Não, gente, claro que não. Bezerra, que é o que acontece também na realidade, não na imaginação das pessoas que acham que medicina é a pessoa que faz ficar rica, não. Na realidade, Bezerra fez aquilo que hoje acontece com grande parte das pessoas que se formam em medicina. Ele montou, junto com um amigo que tinha condições financeiras boas, montou um consultório, Bezerra foi junto e ele passou lá a clinicar. O que aconteceu com esse consultório? Não entrava uma viva alma. Como todas as pessoas que começam, que é difícil para todo mundo. Não pense, aqui é muito importante, gente. Não pense que para Bezerra também ia ser fácil. Não. Ele era uma pessoa que tinha uma missão, sempre teve uma missão na Terra, uma missão na espiritualidade, mas não é porque ele tem essa missão que a coisa vai ser fácil. Vejam que na aula, para ele ganhar o dinheiro da aula de matemática, ele teve que estudar para ganhar o dinheiro da aula de matemática para poder pagar as suas contas.
Bezerra teve que batalhar também para poder vencer na medicina. E o primeiro consultório dele não deu certo. Como é que ele ficou conhecido? Ele ficou conhecido porque, como ele amava e se dedicou à medicina, ele tinha um grande conhecimento. E ele começou com a família. Então os familiares começaram a procurar ele, dos familiares passou para os amigos. E aí Bezerra sentiu a necessidade de sair desse consultório e montou um consultório para si. Ao montar um consultório para si, Bezerra começou no seu segundo consultório, né, que esse seria o verdadeiro consultório de Bezerra, porque é onde ele foi médico. Ele começou a atender a população carente. Todos, sem exceção, que batessem a porta de Bezerra de Menezes seriam atendidos. E muitos tinham condição financeira excelente, outros nada. Qual é o problema? Aqueles que tinham condição financeira boa, Bezerra dizia, você pague aquilo que você achar que tem que pagar, o preço que você acha correto. Deixavam um bom dinheiro. Só que aquela pessoa que não tinha condições financeiras, além de não pagar, Bezerra dava o dinheiro para o remédio. Dava o dinheiro para o pão, para o leite, quando via as crianças desnutridas e via que o problema era a desnutrição. Porque Bezerra jamais admitiu que alguém saísse do seu consultório sem uma solução concreta para o problema. Olha que coisa linda isso. Tá? Bom, em razão disso, Bezerra teve um sucesso imenso, porque o seu consultório ficou conhecido inicialmente naquela zona, depois passou para o bairro, do bairro atingiu os limites do Rio de Janeiro todo. Todo mundo conhecia Bezerra. E em razão disso, aqui aquela velha máxima, que aqui se faz, aqui se recebe, né? Tá um louco que eu dissesse aqui se faz, aqui se paga, também dá certo, tá? Mas vamos pensar no positivo, aqui se faz, aqui se recebe. Bezerra recebeu um convite de um médico do Exército para que pudesse ingressar no Exército, e aí sim Bezerra passou a ter um bom salário, com uma boa condição no Exército, mas nunca Bezerra deixou de atender em seu verdadeiro consultório, que era o consultório voltado a todas aquelas pessoas que necessitavam do auxílio médico. Trabalhando no Exército, Bezerra de Menezes teve a oportunidade de se especializar em cirurgia. E ele se dedicou tanto e virou tão bom cirurgião, mas tão bom cirurgião, que acabou virando chefe daquela pessoa, daquele médico que tinha convidado ele para trabalhar no Exército. De tão bom profissional que o Dr. Bezerra de Menezes virou. Então, um importante cirurgião que nunca abandonou os pobres e neste momento passou a ter uma condição financeira melhor para poder se sustentar e ao mesmo tempo continuar ajudando o seu consultório pobre, que nunca parou. O seu amor pela medicina foi tão grande que foi neste ano também, tá, em 1858, que o Dr. Bezerra de Menezes entrou para a Academia Nacional de Medicina. Olha só, sucesso total naquilo que fazia. Por quê? Porque ele é Bezerra de Menezes. Ele nasceu com um dom, nada. Porque o homem ralhou, porque o homem trabalhou, porque o homem é igual a cada um de nós. Olha como o Espiritismo desmistifica essa coisa de que, olha, ele era porque as coisas aconteceram com ele porque ele tinha uma missão, que nada. A missão dele, antes de qualquer coisa, é ser igual a todos, crescer como todos. Ou seja, ele ralhou, ele passou por dificuldades, ele encarou a dificuldade financeira, ele encarou uma faculdade difícil, ele mesmo assim sempre se dedicando a ajudar o próximo, sempre se dedicando a ajudar o próximo, seja na faculdade, dando aulas,
seja agora como médico ajudando o pobre, e aí, no momento que a gente ajuda o universo conspira a favor da gente. Esse é o segredo, mas temos que fazer ação, temos que agir. Bom, então, em 1858, também aconteceu algo muito importante na vida de Bezerra. Bezerra se casou com Maria Cândida de Lacerda, mulher que depois teve 2 filhos. Olha que coisa bonita. Eu comecei a noite falando do livro do Divaldo com a Joana de Ângeles. Que o Divaldo, como Chico, como outros tantos expoentes espíritas, optaram por não exercerem essa missão de casar, de ser marido, mulher, tá? Dessa missão de serem pais, mães. E muitas vezes se justifica, principalmente no caso de Divaldo e Chico, para utilizar essa energia, porque quando nós falamos de sexo, nós estamos falando de energia, em âmbito espiritual, energia sexual, que a energia sexual, ela existe em todos os níveis de evolução espiritual, desde o homem mais primitivo, que ela é mais grosseira, até o espírito mais evoluído, em que ela é mais sutil, ela está mais domada. Então a energia sexual, ela faz parte da natureza do espírito. Meus irmãos que estão escutando, prestem bastante atenção. A energia sexual faz parte de todos nós. Basta ver como é que nós vamos canalizar e utilizar essa energia sexual. Então, para ser um grande espírita, as pessoas não precisam ser castos, tá? Como optou Chico Xavier, Divaldo, não precisa, tá? Bezerra, Dr. Bezerra de Menezes, aqui já Dr. Bezerra de Menezes, ele teve a primeira esposa, tá? E depois eu vou continuar, que teve 2 filhos, e mesmo assim ele utilizava essa energia sexual para servir-se e virar pai, e ao mesmo tempo também sem perder o seu poder criativo, o seu poder de trabalho, mas de uma forma que ele analisou e verificou que para a sua missão não precisava ser casto, poderia ele também agregar valor à sua missão se fosse casado. E ele casou e desempenhou um excelente papel de marido. Tá? Bom, e ficou só nisso? Não. Aqui nós já temos um Bezerra médico, um Bezerra professor, né? Um Bezerra cirurgião que tem consultório, e agora nós vamos ter um Dr. Bezerra jornalista. Começou a escrever para o jornal O País, que tinha grande circulação no Rio de Janeiro, e também teve bastante sucesso. Mas vamos de novo, eu tenho um Bezerra médico, um Bezerra professor, um Bezerra pai, um Bezerra marido, eu tenho um Bezerra de Menezes que pertence à Academia Nacional de Medicina porque escreve obras médicas, eu tenho um Bezerra escritor que começa a escrever as suas obras, e agora também eu tenho um Bezerra político. Dr. Bezerra de Menezes, ao enxergar grandes problemas políticos, de corrupção, de falta de recurso, coisa que hoje já foi superada, né? Nós nem temos hoje corrupção no nosso orbe, né? Para vocês verem que passam os séculos e nós evoluímos muito pouquinho. Porque a mesma corrupção que o brasileiro enfrenta hoje, que é uma corrupção recorrente, que infelizmente ela transcende as gerações, é a mesma corrupção que Bezerra também enfrentava. Então Bezerra de Menezes foi adentrar na política. Mas aqui, cuidado, muito cuidado, porque no Pentateuco Espírita, tá, fica a observação, fica claro que nós espíritas, neste momento, nós ainda não estamos preparados para vivenciar a política, de uma forma geral. Tanto que nós nunca vamos encontrar um partido espírita brasileiro, ou partido que envolva... Não, você não vai encontrar. Porque a doutrina espírita expressamente, neste momento, veda. Em razão justamente dessas adversidades que nós ainda encontramos no nosso meio. Então, misturar o espiritismo com a política, a verdadeira política, neste momento, isso é uma posição doutrinária. Aqui eu não estou falando
Cuidado, porque o Brasil é o país da bipolarização, da política sem conhecimento, da política da boca para fora, sem raciocinar. Então, em razão disso, nós neste momento, nós não temos, mas Bezerra sim, Bezerra tentou, porque Bezerra de Menezes era Bezerra de Menezes. Então ele entrou na política e teve destaque por ser um excelente orador. E teve sucesso? Teve. Mas conseguiu mudar o mundo? Aí nós vamos ver. Tá? Mas você já sabe que se tivesse mudado, nós não estávamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Bom, aí em 1863, a esposa de Bezerra desencarnou. Deixou um filho com 3 anos e outro com 2 anos. Mais uma vez, meus irmãos, eu coloco aqui o questionamento. Que nós possamos compreender, que nós possamos visualizar que Bezerra veio nesta vida, ele não veio a passeio. Às vezes nós pensamos assim, olha, Divaldo escreve livros maravilhosos, então ele teve muita ajuda para poder escrever, então ele deve ter uma vida maravilhosa, porque a gente enxerga sempre Divaldo todo bonito, né? Com aquela roupa, Chico usava aquela roupa, sua peruca, e pensa assim, não. Uma coisa é a aparência, porque de uma certa forma ela acaba sendo necessária para alcançar algumas pessoas. Isso ainda é importante. Eu não posso me apresentar tudo esfarrapado aqui, que eu tenho certeza que talvez eu iria agradecer, algumas pessoas iriam se chocar. Então, dentro das possibilidades, as pessoas procuram manter uma aparência. Mas vejam só, dificilmente vocês vão encontrar um espírita também, né, que tão preocupado com a aparência a ponto de viver todo empetecado. Não, porque a doutrina não é isso. Até mesmo as roupas, aquelas pessoas que têm condições de se vestir melhor, que o façam quando tiver uma razão de ser. Né? Fora isso, a ideia é que a gente nunca procure andar sempre de acordo com aquilo que diz a sociedade, de acordo com aquilo que pode e o que diz a sociedade, para tudo na vida. Bom, mas como os fatos, até mesmo aqueles fatos que seriam fatos ruins, acabam tendo mensagens boas, se o espírito tem capacidade de perceber isso, nada foi diferente com o Dr. Bezerra de Menezes. A viuvez fez com que o Dr. Bezerra intensificasse e muito os seus estudos do kardecismo. Muito. Ele começou a buscar várias respostas e lá no kardecismo elas foram encontradas. E em 1865, Dr. Bezerra faz o seu segundo casamento. Olha como isso é importante. Nós estamos nos deparando muitas vezes com inúmeras pessoas, como eu falei, de Divaldo, de Chico, que buscam não ter esposas, mas aqui eu tenho um dos maiores expoentes espíritas que casou 2 vezes, viuvou e casou a 2ª vez. E teve 7 filhos. Não esquece que o cabo é do Ceará. Ele teve 7 filhos, Carmen. É muito filho. E aí, diante desse cenário, Bezerra foi, entre aspas, fundador anônimo da Federação Espírita Brasileira. Por que ele foi fundador anônimo da Federação Espírita Brasileira? Porque ele não consta dos registros como fundador. Mas o que ele fez? Ele fez um trabalho de bastidores muito forte. E o nome dele só não constou porque ele não quis. Ele disse, naquela época, que não se sentia ainda conhecedor da doutrina de Kardec, conhecedor de todas as minúcias do Espiritismo, para que pudesse figurar como um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira. Então, por isso que eu comecei a exposição dizendo: a história de Bezerra de Menezes se confunde com o surgimento da doutrina espírita no Brasil. Bom, em 1886, Bezerra assume publicamente a todos os ventos possíveis que é espírita em uma palestra de medicina. E isso
tá? Gerou até muito espanto para várias pessoas que estavam ali no entorno. E ao mesmo tempo que gerou espanto, Bezerra dá o exemplo de como nós devemos fazer, né? Ou seja, quando tem, né, Mili? Quando tem aquele planilha para nós preenchermos, escolher a religião, e tiver o católico e o não católico, você marca lá não católico, risca não católico e coloca espírita. Porque o espírita jamais deve ir para a praça com o seu livro embaixo do braço e dizer: sigam a doutrina espírita ou vocês vão para o inferno. Jamais deve dizer isso. Porque um dos pilares do espiritismo é dizer que todas aquelas religiões que visam o bem e o melhoramento do ser humano e a aproximação de Deus são boas. Mas, no momento em que o espírita for perguntado qual é a sua religião, o espírita não deve ser tímido. Ele deve dizer: eu sou espírita. Ou seja, não vamos levantar a bandeira e dizer o seguinte: você tem que ser espírita, senão não será salvo, que isso não é uma verdade. Você tem que ser seguidor das leis de Deus. Não importa a sua religião. Se você amar o próximo, não importa a sua religião, você vai ser muito melhor, por exemplo, que um espírita que cobra pelo seu trabalho espírita, né? E impõe à população miserável mais miséria. Então ele vai ser muito mais evoluído e próximo de Deus do que um espírito que fizer isso. Ou seja, nós não podemos nos desviar das leis de Deus. E temos que divulgar essa nossa essência espírita para aquelas pessoas que quiserem ouvir e que perguntarem. Bom, neste momento, Bezerra ele intensifica as suas publicações no O País. Aqui já começam a vir pílulas espíritas. E fica uma importante ressalva, que é muito importante e a espiritualidade deixa claro isso muitas vezes. Por que Bezerra teve essa missão? Por que Bezerra se tornou um brilhante jornalista, um brilhante médico? Por quê? Porque ele estudou, porque ele trabalhou, porque ele lutou, porque ele adquiriu cultura. No momento que você adquire cultura, você coloca dentro de si aquilo que a gente escuta nos nossos pais desde pequeno: meu filho, estuda. Porque a única coisa que ninguém pode te tirar é o estudo, e é verdade. A única coisa que ninguém te tira é a cultura. O dinheiro pode ir embora, mas a cultura nunca. Ela fica dentro de ti. E essa cultura é a ferramenta que a espiritualidade utiliza para fazer esses grandes feitos com Bezerra. Então a espiritualidade caminha lado a lado com Bezerra, porque o Bezerra dá para a espiritualidade ferramentas, através de muito estudo, de muito trabalho. Então é o melhoramento moral, porque o tempo todo Bezerra ajuda os pobres no seu consultório. Esse melhoramento moral faz com que Bezerra tenha um campo vibratório maravilhoso, que os espíritos consigam se aproximar dele. Esse melhoramento moral associado com os estudos, com o suor faz com que a espiritualidade consiga colocar na boca de Bezerra as palavras certas para fazer o sucesso no jornal O País. E aí ele passa a ser um excelente orador enquanto político, um excelente escritor no jornal O País como divulgador da doutrina espírita. O ano, então, é 1888. Bezerra perde 2 filhos. E aqui, mais uma vez, eu friso: a vida de Bezerra não foi fácil. Vejam, ele perdeu 2 filhos, ele perdeu uma esposa, perdeu no sentido de desencarnou. E mesmo assim, em momento algum acontece a revolta. Pelo contrário, acontece mais estudo, mais disposição. Observem, meus irmãos, há uma transformação da dor em força de vontade para se tornar uma pessoa melhor. E neste momento,
na Federação Espírita, Bezerra enfrenta um problema que é existente até hoje, em todas as casas espíritas, que é o conflito entre os místicos e os científicos. Se ninguém escutou isso, eu vou dar um exemplo claro. E o Bezerra buscava unir isso tudo, os místicos e os científicos. Científico é aquela pessoa que segue exatamente ao pé da letra o que está nas escritas de Kardec, exatamente. E já o místico é aquele que já tem um pouco mais, entende um pouco mais de prática, faz uma interpretação diferente do fenômeno mediúnico, que busca mais o fenômeno mediúnico. A missão do Espiritismo é a união e não a divisão. Tá? Numa casa espírita, lá em Porto Alegre, o Círculo da Luz, que eu trabalhei durante 24 anos, nessa casa espírita, nós tínhamos um caso de um palestrante que ele tinha muitos insights místicos e, por sua vez, recebia muitas críticas por causa desse misticismo. Místico, por exemplo, é aquela pessoa, um caso bem simples. Uma vez eu fui bastante atacado numa casa espírita porque eu disse que comer carne é possível porque está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. E aí, nessa casa, era uma linha mais mística. E eles entendiam que o espírito evoluído não come carne. Ele é vegano. E eu trouxe uma linha e disse assim, ótimo, tá? Porque o espírito evoluído realmente ele não come carne e ainda disse mais, ele não come nada. Porque o espírito realmente muito evoluído, ele faz um câmbio, uma troca de energias com o universo. Porque ele não encarna mais. Então ele não precisa comer carne, não precisa comer nada. Tá? E até na oportunidade, numa brincadeira que talvez não tenha sido bem interpretada, eu disse assim, sentem na rua e façam fotossíntese para ver o que acontece com vocês. E o pessoal ficou muito bravo e brigou comigo. Mas por quê? Porque está escrito no Livro dos Espíritos. E na oportunidade eu pedi que buscasse na biblioteca todos os livros dos Espíritos e distribuí para a plateia. Alguns que me trouxeram, e eu pedi, abram na questão número tal. E pergunta se podia comer carne. E ali diz que pode. Tá? Então, esta briga entre aquelas pessoas que interpretam ao pé da letra e aquelas pessoas que dão uma interpretação mais profunda, mais sofisticada, aí que nós temos entre os científicos, tá? E aquelas pessoas que são os místicos. E o objetivo do Espiritismo não é gerar essa divisão. É pelo contrário, é aglutinar, é unir. Unir é união. E Bezerra buscava isso. E lutou durante muito tempo, tá? Para tentar acabar com essa distinção. Bom, agora nós estamos em 1889. Bezerra funda um centro espírita. E como é que vocês acham que foi? Foi fácil? Imagina um centro espírita fundado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Deveria chover de trabalhadores, né? É ou não é? Mentira, não é nada. Bezerra se viu em maus lençóis. Porque a situação financeira do centro ia de mal a pior. Bezerra, neste momento, tinha se largado o seu emprego no Exército, porque em determinado momento ele foi obrigado a optar entre o emprego no Exército e a política. Então Bezerra optou por largar o emprego no Exército e ficar na política, porque ele entendia que a política poderia salvar mais do que o emprego que ele tinha no Exército, até porque ele sempre manteve o escritório, o consultório para todos aqueles que precisavam do médico. Então, neste momento, Bezerra tinha poucas condições financeiras e o centro espírita que Bezerra fundou, ele estava indo à falência. Além de não ter condições financeiras, não tinha trabalhadores, não tinha ninguém. Chegaram um momento em que Bezerra pede ajuda para a Federação Espírita. Ele pede uma mesinha para não fechar o centro espírita. E ele chegou a trabalhar sozinho
na mesinha, para não fechar o centro espírita. Sozinho não, né, meus irmãos? Só ele e a espiritualidade. Para não fechar o centro espírita, que ele não deixou que isso acontecesse. Bom, aí nós temos um Bezerra persistente, um Bezerra lutador, e agora vejam, voltaram os problemas financeiros, porque largou o exército. 64 anos, ele volta à presidência da Federação Espírita Brasileira. Aqui, inúmeras decepções políticas, inúmeras decepções, afastaram o Dr. Bezerra da política. E justamente que sirva isso de testemunho, por isso que a doutrina espírita é clara, que nós espíritas, neste momento, não nascemos para adentrar na política. Por isso que nunca se fala de política, não questionamos a política partidária, né, dentro de uma casa espírita. Não existe, né, principalmente nesse momento delicado que o Brasil sempre vive, né, que é uma corrupção atrás da outra, e o brasileiro sempre toma bandeiras, partidos para cá, partido, outro é de um partido, outro é do outro, e aí, esta guerra, isso não combina com o espiritismo. Então, por isso que não se deve falar de política dentro de uma casa espírita. E Bezerra, nesse ponto, verifica, a carreira política dele foi sensacional porque deixou um legado de bondade e de honestidade, mas ele não conseguiu mudar o mundo na política. Por quê? Porque hoje nós estamos aí, ó, que nós vivemos. Bom, aí nós temos uma fase que é a fase, não vou dizer mais bonita porque tudo é maravilhoso, mas é uma fase de destaque na vida do Dr. Bezerra de Menezes, que é entre 1895 até 1900, que foi o ano do seu desencarne, que foi o momento de uma prova de pobreza. Então, nessa prova de pobreza, tem várias histórias, tá? Tem uma das histórias, por exemplo, para você conhecer quem é Bezerra, que Bezerra estava levando para sua casa um pouco de dinheirinho que tinha ganho no seu dia de trabalho, com uma mulher e vários filhos para sustentar. Nesse meio tempo, um amigo estava chorando, um amigo de Bezerra, e o Bezerra pergunta por quê. E esse amigo diz, porque o meu filho morreu e eu não tenho dinheiro para enterrar meu filho. Bezerra pega, abre a sua carteira e dá todo o seu dinheiro. Não contente com isso, ele abre os bolsos, esvazia todos os bolsos e dá todo o seu dinheiro. Tudo mesmo. Porque ele esqueceu de guardar o dinheiro do bonde para poder voltar para casa. Aí ele bateu na casa de um amigo e mendigou o dinheiro do bonde para poder voltar para casa. Esse é Bezerra. O mesmo Bezerra que, passando dificuldade financeira, adentrou o consultório uma mulher com um problema sério com a criança, e o Bezerra olhou a criança e diagnosticou e disse, você tem que comprar tal remédio e dar mais comida para sua criança que ela está desnutrida. E a mulher cai em lágrimas e diz, eu não tenho, doutor, como comprar esse remédio porque eu não tenho dinheiro, e a minha filha está desnutrida porque eu não tenho como dar remédio. O que Bezerra fez? Bezerra foi lá, desesperado, começou a mexer nos livros, ver se achava algum dinheiro, porque até mesmo na farmácia onde ele comprava remédio já tinha uma conta imensa, ninguém mais vendia fiado para Bezerra. O que Bezerra fez? Ele foi lá, ó, e tirou o seu anel de formatura da mão, disse para a mulher assim, ó, mulher, leva esse anel, tá? Leva esse anel, com ele você vai conseguir comprar comida e remédio para sua filha. Porque de nada adianta eu ter um anel que diz que eu sou médico se eu não conseguir salvar uma filha, salvar uma vida. Esse é Bezerra de Menezes. Nem um anel de formatura sobrou. Bom, aí nós infelizmente temos que se aproximar ao fim, tá? Ao fim da exposição e ao fim também da vida de Bezerra. E em janeiro de 1900, a biografia diz que ele sofreu uma congestão cerebral. Eu imagino que seja alguma espécie de derrame, algum AVC, porque esse termo congestão cerebral não existe na medicina hoje. Então deve ter sido algum AVC. Com isso, Bezerra ficou acamado. E ficou acamado, isso foi janeiro de 1900 mais ou menos.
Acamado, ele só mexia os olhos. Não sabia se ele tinha ou não consciência. O médico permitiu uma visita por vez e foi colocada uma cadeira ao lado do leito de Bezerra. Bezerra sobreviveu por quase 4 meses nessas condições muito tristes. Para quem sempre foi um homem dinâmico, trabalhador, passar com um AVC numa cama, sem conseguir se levantar. Né? E essa cadeira, em nenhum momento ficou vazia. Nenhum momento, meus irmãos. Max Bezerra recebeu a visita de inúmeras pessoas que ficavam pouquíssimo tempo. Tá? Diziam as pessoas que iam visitar Bezerra que o olhar de Bezerra, daqueles olhos verde esmeralda, com o seu branco dos olhos, transmitia uma energia tão forte e tão pacificadora que imediatamente as pessoas sentiam aquela paz e elas saíam do quarto soluçando, chorando. Tamanha era a energia que Bezerra passava para essas pessoas. Como é que Bezerra sobreviveu, a família sobreviveu nesse tempo? Porque embaixo do travesseiro de Bezerra eram encontrados não só poucos mil réis, mas até às vezes contos de réis, de pessoas que iam visitá-lo. Desde as pessoas mais humildes até as pessoas com melhor condição financeira, porque o Bezerra não foi só a expressão médico dos pobres, talvez não seja certa. Talvez a expressão mais correta é: Bezerra foi o médico de todos. Seja rico, seja pobre. Todos que precisassem. Ele nunca olhou se era rico ou se era pobre. Bom, aí é 11 de abril de 1900. Um dia ensolarado, um dia belíssimo. Bezerra dá sua última olhada pelo quarto. E naquele momento, sem dor alguma, Bezerra desencarna. E aí começa a sua vida na nossa pátria, que é a pátria espiritual. Então, para encerrar, eu vou ler só um pequeno trecho que foi escrito pelo Milton de Andrade, muito amigo de Bezerra, que apenas faz um resumo do que seria a vida dele, que é o que nós vimos agora. Bezerra foi médico. Aqui me permito, pobre de mim, não o médico dos pobres, mas o médico de todos. Presidente da ilustríssima Câmara da Corte, como político, teve sucesso, chegou a ser presidente da Câmara da Corte. Deputado-geral do Império, oficial do Exército do Brasil. Foi espírita e, acima de tudo, um grande valor moral. Bezerra é a semente, uma das sementes do Espiritismo. É uma das sementes que nós devemos olhar e dizer: todos nós hoje somos sementes. Todos nós hoje temos o mesmo potencial de Bezerra. Todos nós hoje, como filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, um dia chegaremos lá. Basta, ó meus irmãos, arregaçar nossas mangas e trabalhar. Com isso, eu expresso a minha maior gratidão, reitero a minha gratidão pelo Centro Espírita Leal de Guarulhos, a todos os irmãos que estão presentes, e dizer mais uma vez que foi um imenso prazer trabalharmos aqui, discutirmos essa noite acerca da vida desse expoente da doutrina espírita, que é o Dr. Bezerra de Menezes. E neste momento, meus irmãos, assim começamos com uma prece, nós vamos encerrar com uma prece. Convido a todos a se colocar numa posição bem confortável na cadeira, ou deitado, ou em pé, não importa. Descruzando braços e pernas, e mais uma vez, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, nós vamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos, agradecer a nossa existência, até mesmo com todas as dificuldades que estamos enfrentando,
Agradecer ao Pai por todo o empenho de todos os profissionais médicos, os irmãos que trabalham com a saúde, seja aqui encarnado, seja no plano espiritual, que estão conseguindo aí, graças a esse empenho de todos, a acabar com a Covid-19 por meio da vacinação. Enfim, Pai, neste momento nós vamos convidar também esses irmãos da espiritualidade mais uma vez a entrar no nosso lar, que possam transmitir esses eflúvios de amor a cada uma das pessoas que estão presentes e, ao harmonizar os nossos chakras, possamos também ao nosso Pai darmos neste momento as mãos aos amigos da espiritualidade, as mãos para todas aquelas pessoas que estão escutando, que possamos fazer, Pai, uma imensa corrente de amor e que através dessa energia de amor possamos alcançar o orbe e mais uma vez endereçar essa energia àqueles irmãos que sofrem de doenças, em especial a Covid-19, que ainda se encontram em leitos, sejam entubados, seja por meio de recuperação. Enfim, Pai, que essa energia alcance a cada um dos irmãos que necessita. Com essa atmosfera, peço licença e agradecendo a presença de todos, e encerro a sessão dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, a minha total gratidão e colocando-me sempre à disposição para qualquer trabalho que o Lar Espírita de Amor e Luz entender que eu seja capaz. Tenham todos uma ótima noite.